Quando tocar o telefone do OVB, vocês podem pegar ele logo, por favor? Logo tocar, pegar ele. Então, aqui vai ficar 1 hora. Bem, um abraço para todo mundo que está nos vendo aí em qualquer parte. Agora a gente não pode mais localizar a saudação, porque em qualquer lugar, em qualquer canto, as pessoas podem ver, né? Então, um abraço para você que está nos vendo aí agora. Meu nome é Edson, como o Marçal já disse, sou presbítero da igreja, responsável pela escala de organistas e pianistas da igreja. Eu toco modestamente um pouco de violão, estou aprendendo teclado, piano, e como jornalista estou diretamente envolvido nesse tema, no tema da nossa conversa de hoje, né? Eu tenho já um bom tempo aí de janela de profissão, espero poder contribuir nesse momento de isolamento em que está todo mundo trancado dentro de casa, espero poder contribuir de alguma forma para aliviar esse momento de tensão que nós estamos vivendo. Boa noite a todos. É uma oportunidade muito boa a gente poder ter mais esse meio de comunicação
para a gente minimamente se aproximar nessa época de quarentena, de isolamento. E isso é importante para que a gente se mantenha conectado, ligado, mesmo que virtualmente. Né? Espero que realmente seja um tempo muito precioso aqui, um bate-papo abençoado e que faça bem ao seu coração. É isso aí. Boa noite a todos e todas. De fato, é um tempo bom que a gente quer ter com você para, de fato, falar das situações, da vida, dos problemas, mas sempre pensando nas boas novas que a gente tem a partir da Escritura. A ideia foi pensada a partir desse momento de quarentena, em que nós precisamos nos valer muito mais dessas mídias sociais para nossa convivência, para nossa conversa, mas mesmo depois que isso acabar, e Deus permita que seja logo, a gente continue conversando por aqui. A ideia é que as boas novas sempre sejam colocadas e conversadas toda semana para a gente alegrar o coração e depositar muito mais fé no Senhor Deus. Eu penso que esse tempo de quarentena ajuda muito a gente a reavaliar bastante coisa da própria vida. Hoje nós estamos aqui forçados a ficar muito mais em casa, pensando nas atividades para serem desenvolvidas. Quando a vida transcorre de uma maneira normal, todo mundo argumenta, e são raríssimas as exceções, mas todo mundo argumenta, eu estou sem tempo, eu estou corrido demais, eu preciso parar um pouco, eu não consigo encaixar todas as coisas que eu preciso fazer na vida. E às vezes a gente pergunta assim, mas você tem lido a Bíblia, tem tido um momento devocional? Não dá tempo, não tenho condição de fazer isso. Você consegue reunir a sua família para um culto doméstico? Não dá, porque uma hora é um que sai para almoçar, o outro que chega tarde no jantar, os filhos não estão em casa. Bom, esses argumentos todos nós conseguimos usar muito bem numa situação comum da vida. Só que agora eles acabaram. Pelo menos nesse tempo de isolamento, nós não temos o que dizer a respeito de correria, de gente que sai, que não chega na hora, os filhos que se ausentaram. Dá tempo. Talvez seja um período de aprendizado, de como é que nós reordenamos a vida. Como é que nós podemos fazer o nosso calendário, a agenda do nosso dia, encaixar as coisas que realmente são importantes. Porque hoje a gente está aprendendo a valorizar de novo. Valorizar o encontro familiar, valorizar as pessoas da nossa casa, valorizar o tempo tão útil que nós temos e guardar pelo menos um instante para ler a palavra de Deus, para orar. Antes o argumento é, não tenho tempo. Hoje o argumento é exatamente o inverso. Eu tenho muito tempo. Então, dá para encaixar. O negócio é, como é que nós aprendemos a lição deste período quando a quarentena terminar, quando o isolamento terminar? Essas coisas precisam continuar mantendo o seu valor no nosso coração, na nossa vida. Então nós temos que nos ajeitar para que quando o tempo da quarentena se encerrar, falar assim, mas eu aprendi que um momento tão bom do meu dia é um tempo de oração, é um momento em que eu converso com Deus, é um momento que eu leio a palavra, e a partir disso, quem sabe, nós iniciarmos a nossa correria. Então, se antes eu precisava acordar às 6 horas, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu vou ter que aprender a acordar às 15 para 6, porque 15 minutos eu vou gastar de alimentação espiritual para que o dia seja melhor. Eu chegava muito tarde em casa e não dava tempo de encontrar com a família. Vou tentar chegar 20 minutos mais cedo para encontrar os meus filhos acordados e reunir com eles, orar com eles, abraçar todo mundo.
eu acho que vai ser o tempo da gente aproveitar do que se aprende nesse tempo que a gente está vivendo agora. Muito bem. O pessoal... Alô? Tá ouvindo? O pessoal está dizendo que não estavam me ouvindo. Sim. Nós aqui sim. Eles lá? Bom, eu creio que esse momento seja um momento de grande aprendizado, uma oportunidade que Deus está nos dando, né? Até como uma frase conhecida diz que toda crise gera oportunidade, né? Quando a gente pensa em, hoje, pessoas que talvez estejam acompanhando aí os cultos pela internet, participando até das aulas de escola dominical, dos encontros virtuais, mas que não estavam quando nós nos reuníamos presencialmente lá na igreja, enfim, não estavam aproveitando a oportunidade. Eu creio que agora talvez seja a oportunidade de avaliar isso, né, e até de valorização daquilo que estava talvez perdendo, né? Enfim, dentro de casa agora confinado, talvez venha esse sentimento de por que eu não aproveitei isso quando podia, aquela sensação de dar valor depois que perde, né? Então agora, num certo sentido, todos nós privados de estarmos presencialmente na igreja, fazendo os nossos cultos, é claro que o virtual não substitui o presencial, ele é uma alternativa para a gente diminuir as nossas distâncias nesse momento e para a gente manter de alguma forma essa conexão um com o outro. Então, eu penso que talvez seja o momento de reavaliação, né, do porquê que eu não estava participando presencialmente, né, e até mesmo para que Deus toque no coração de todos, para que a gente valorize ainda mais a igreja, para que a gente valorize ainda mais os encontros, para que a gente valorize ainda mais as oportunidades que a gente tem de culto, de escola dominical, dos encontros diversos que a gente acaba fazendo e promovendo na igreja, e perceber como isso é bênção na nossa vida, como isso faz falta, como isso é importante, como nós precisamos disso, né? Quem sabe é um momento de, para aqueles que não estavam valorizando isso, repensar isso e voltar, né, fazer o caminho de volta, e quando tudo passar, voltar a aproveitar as oportunidades.
Eu realmente penso muito nisso, né? Nesse tempo de oportunidade que Deus está nos dando, nos obrigando à quietude, à reflexão de muitas coisas, reorganização da nossa vida, revalorização de muitas coisas importantes. E dentre essas coisas, eu penso que o próprio valor da igreja, né, que talvez para alguns isso tenha ficado meio de lado, e até mesmo para aqueles que estavam lá, para a gente que estava lá presencialmente, né, não só para os ausentes, mas nós também, né, valorizarmos de maneira ainda mais intensa essa oportunidade que Deus nos dá de igreja. A gente sempre fala da liberdade religiosa que nós temos, que nós não sofremos perseguição, né? Agora a gente está confinado dentro de casa e privado dessa bênção. Então, pós-quarentena, o que eu espero é que o coração de muita gente, né, o nosso coração de uma maneira geral, seja incendiado e tocado por Deus, verdadeiramente por Deus, para que a gente volte com tudo, volte com muita alegria, para que a gente valorize a importância da igreja enquanto nós temos oportunidade, né? Para que a gente resgate esse amor e esse valor e que isso se manifeste de uma forma muito especial quando a gente puder estar juntos novamente. É isso. Alô? Estamos aqui. O pessoal está dizendo... Vocês estão me ouvindo, vocês três? Sim. Sim. O pessoal está dizendo que não está ouvindo o que eu estou falando. Ainda bem, né? Porque dizem que eu falo demais. Mas, e agora? Alguém pode dizer se está me ouvindo? Esse aqui é o piloto 0, tá? Parou tudo, não sai o Marçal. Sandra Regina, falando. Mas os outros, elas ouvem? Os outros, elas ouvem. Então, fiquem tranquilos que vocês foram ouvidos. Irani pode dizer para mim, Irani, está me ouvindo ou não? Agora sim. Nós agora também, Marçal. Obrigado, Márcio, Vangri. Nós estamos, pessoal, com 18 pessoas e eu gostaria que alguém fizesse uma pergunta aí. Vinícius, lá de Tatuí, pode fazer uma pergunta. Por favor, fiquem à vontade. Mas antes de vir esta pergunta aí do nosso pessoal que está assistindo, o Edson vai nos colocar o seguinte, sobre o aspecto da comunicação, Edson, sobre o aspecto né, de jornalismo que você tanto conhece, né? Edson, presbítero Edson, para quem não sabe, ele trabalhou na extinta Manchete, trabalhou na IPTV, que foi a TV que ele recentemente saiu. Hoje ele é assessor de comunicação. É isso, né, Edson? Assessor de comunicação da Coab, Prefeitura de Campinas. Então, o Edson está neste meio de comunicação. Então, sobre esse aspecto de comunicação, ou seja, as pessoas estão se abrindo mais em tudo que a gente está vivendo ou se fechando mais? Eu fico feliz e, ao mesmo tempo, preocupado quando eu vejo a evolução dos meios de comunicação, né? Para os mais antigos aí, que assistiam um desenho antigo da TV chamado Jetsons, a gente via algumas modernidades que a gente achava possível de acontecer no futuro, porque eles viviam no futuro, né? O ano de 2065, alguma coisa assim. Depois a gente passou por uma trilogia que é De Volta para o Futuro, e a gente viu também algumas coisas novas. E o que eu penso com isso? Agora, saindo do mundo da televisão e do cinema, vindo para o mundo real, em 2001, eu trabalhava em uma produtora de TV, e nessa produtora, somente das 20 pessoas que trabalhavam lá, apenas 3 pessoas tinham um telefone celular e parecia um tijolo, né? Uma caixa grande que você abria, ele ficava maior ainda, e só 3 pessoas tinham um telefone celular.
E era um luxo, né? Você via aquilo, puxa vida, onde já se viu uma pessoa com telefone celular, sem fio, como é que pode? E a coisa evoluiu tanto que agora, assim, todo mundo tem um telefone celular, né? E o fato de todo mundo ter um telefone celular, todo mundo estar conectado numa rede social, eu acho que isso dá ao direito para a pessoa dela achar que ela sabe de tudo. Então, eu só quero pontuar aqui um exemplo. Por exemplo, nós estamos agora com o problema da Covid, né? Covid-19, onde o presidente fala uma coisa e o ministro da saúde dele fala outra coisa. Então, se o presidente fala uma coisa e o ministro da saúde, que ele colocou lá, fala outra coisa, e a gente não sabe direito o que está acontecendo, porque o meu médico, quero citar aqui o meu médico cardiologista, o Dr. Wesley, ele disse que para você estudar uma pandemia, como a que aconteceu em 1918, existem 3 fórmulas. A primeira, usar máscaras. A segunda, lavar as mãos. E a terceira, usar álcool gel. Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora, né? Mas no momento em que a gente só tem esse tipo de informação, todo mundo começa a participar da rede social dando alguma dica. Quer dizer, ninguém tem dica nenhuma, porque não há estudo nenhum, não tem vacina nenhuma, não tem nada. Então, é nesse momento que eu digo que eu estou preocupado. Eu estou feliz porque os meios de comunicação avançaram, mas estou preocupado porque muita gente que não sabe nada, não tem conhecimento nenhum, coloca informação que pode ser seguida por muita gente. Essa é a minha preocupação. Todo mundo está participando das redes sociais. Qualquer pessoa, sem querer desmerecer ninguém, qualquer pessoa hoje faz uma live. Qualquer pessoa, o cara acha que é bonito, né? Todo mundo faz uma selfie. Eu até falei aqui no outro piloto que a gente fez, que eu não sei porque até hoje que as pessoas fazem um biquinho, que eu não vou fazer aqui agora, né? Mas todo mundo que vai fazer uma selfie faz um biquinho. Qual que é o motivo? Se alguém puder me explicar para que serve aquele bico quando se faz uma selfie? Mas enfim, todo mundo faz. Acho que os nossos jovens aí podem dizer por quê, né? Podem me explicar. E assim como todo mundo faz um biquinho na selfie, todo mundo se acha no direito de dar algum pitaco num momento tão difícil em que praticamente ninguém sabe nada da Covid-19. Então eu fico muito preocupado com isso. As pessoas estão se expondo, está todo mundo perdendo o medo, e aí o brasileiro é muito criativo, né? O que você vê de piada aí a respeito disso é impressionante. Mas não sei se é esse o motivo ou não, mas todo mundo está botando a cara na rede social, é a minha opinião. Mais ou menos essa nossa conversa foi semelhante, né, à que nós tivemos, ou seja, realmente as pessoas estão se expondo mais, não há dúvida, e, na realidade, com essa reclusão, mais ainda. Nós tivemos aqui, olha só, o Márcio Negreiros, viu, Edson, falando que você também trabalhou na 3M. Foi um grande companheiro. Márcio. O Márcio está falando isso aqui. Mas tem uma pergunta aqui da Sandra, na realidade não é uma pergunta, mas é uma colocação dela que eu gostaria que talvez o reverendo Carlos Eduardo comentasse. Ela diz assim, que ela pensou em tanta coisa quando tudo isso está acontecendo, né? Mas a única coisa que ela não pensou muito bem foi o fato da proibição das pessoas saírem, né, ou da recomendação, né, das pessoas não saírem, na realidade, né, e até não se reunirem em igrejas. E tudo isso mexeu um pouquinho com o psicológico dela. Eu acho, Sandra, não é só o seu psicológico, mas acho que é de todos, né? Tem mexido bastante, realmente. Nós estamos indo para a 4ª semana, né? Então, isso tudo está muito complexo mesmo, é algo que realmente sem precedentes, e a gente sofre um pouquinho com isso. Então, o reverendo Carlos Eduardo, uma palavra para a Sandra e para nós todos aí, sobre essa questão, né? Como que você vê isso, né? E como que a gente pode amenizar essa situação? Bom, eu acho que todo mundo que tem o hábito de estar na igreja, de participar, de frequentar, tem sentido um aperto no coração a cada domingo quando não pode ir para lá.
os cultos online se tornaram uma alternativa para a gente manter ali a celebração a Deus. E as pessoas se envolvem, eu sei de muitos que participam, não ficam assistindo, mas participam do culto ali, cantam, oram, ouvem a palavra. Mas no fundo a gente sabe, não é a mesma coisa. Na última sexta-feira, nós tivemos aquele culto especial sobre a Páscoa, as 7 palavras da cruz, e eu organizando aqui o culto durante a semana, a hora que tem ali a projeção disso, até uma lagrimazinha sai, porque se os irmãos da igreja sentem a saudade, muito mais os pastores de querer ver o povo, porque o nosso trabalho, o nosso ministério está relacionado com as pessoas, e não poder ver as pessoas ali, isso dá sempre um aperto no nosso coração. Como o Edson acabou de falar, existem informações que a gente conhece, outras que a gente não conhece. Uma delas que é sabida é que o fato de aglomerações acontecerem pode promover muito mais o contágio. Então, assim, eu não gostaria de que houvesse a restrição social, mas eu tenho que pensar sempre no meu próximo. Eu penso no amor ao próximo, que é mandamento bíblico. E se dessa maneira nós podemos nos precaver e cuidar das outras pessoas também, nós temos que caminhar por esse lado. É o que eu quero? Não. É o que eu gosto? Não. Mas eu entendo que uma questão de preservar a minha saúde e preservar a saúde do meu irmão, a quem eu amo muito, a gente precisa conter esses momentos. A discussão em termos de se a igreja pode ou não pode unir, continua acontecendo. Existem segmentos religiosos aí que ficam brigando para que as igrejas voltem a se reunir. Se a gente pudesse colocar uma placa na porta da igreja, proibida a entrada de vírus, a gente poderia receber todo mundo, e seria muito bom. Mas a gente não consegue. Ele chega de uma maneira invisível. Então a gente não pode prever. E por uma questão apenas de cuidado com o outro, de amor ao próximo, é a nossa restrição e a obediência àquilo que as autoridades têm dito. É o jeito melhor? Não sei, acho que não. Mas é aquilo que hoje em dia se tem e é a maneira como nós temos que ajudar para o enfrentamento também. Perfeito. Uma questão ao reverendo Flávio, e especialmente que ele trabalha com os jovens, e esses jovens, nós sabemos, né, são tão acostumados aí com as redes sociais. A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui da gente iniciar sobre até que tipo de rede social que eles preferem mais, né? Os jovens estão mais presentes aí no Instagram, isso é notório, né? Facebook já está com os velhinhos, apesar deles estarem lá também. Nós estamos passando aqui e eu estou vendo aqui, sem dúvida, a maior presença nossa aqui de participação são dos mais velhinhos. Mas eu gostaria que o reverendo Flávio, então, nos respondesse o seguinte: eles estão acostumados com essas redes sociais, estão mais tímidos, eu estou dizendo, focando, e gostaria que o reverendo Flávio focasse na questão dos trabalhos da igreja, né? Então, eles estão mais tímidos, né, nos serviços que nós estamos disponibilizando da nossa igreja? Sim ou não? Eu acho que de maneira geral, não, tá? Assim, eu penso muito na questão da exposição deles, eu acho que vai muito do perfil de cada um. Então, eu acompanho aí a mocidade, os adolescentes no Instagram, no Facebook, aqueles que ainda usam, e isso fica muito evidente que tem alguns acabam se expondo mais com muita naturalidade, com muita facilidade, enquanto que outros não. Mas em relação a esse tempo, aos nossos trabalhos que a gente tem desenvolvido, eu vejo assim, a mocidade, ela tem tido muita facilidade, muitas ideias muito legais até, quero aqui registrar isso, né? Tenho ficado muito feliz de ver o empenho da nossa mocidade para que os jovens interajam nas nossas participações, para que a gente tenha os nossos encontros aí de sábado à noite, a nossa aula de escola dominical também, e fora isso, postagens muito constantes ali no stories do Instagram, que promovam a participação dos jovens, de outras pessoas também, para que haja essa interação.
Então, eu tenho percebido, assim, não só da liderança, a preocupação de organizar esses trabalhos, isso tem acontecido de uma maneira muito legal, muito bonita mesmo, mas até também a participação dos jovens, do restante da mocidade. Então, a preocupação em trazer mais jovens para assistir às lives que têm sido feitas aos sábados, para participarem da escola dominical. Então, eu tenho visto esse empenho, né? Então, ninguém estava preparado para isso, né? Eu acho que até usar as mídias aí, né? A gente talvez nem soubesse como usar todos os recursos disponíveis, e quando começou a crise, aí vieram dúvidas, e vamos esclarecer as dúvidas, e vamos, como a gente faz, qual o alcance, tem dado certo. Eu percebo nesse sentido os adolescentes um pouco mais tímidos, né, mas eu acho que é muito do perfil do adolescente também se expor um pouco menos, né, mas também aí utilizando os recursos disponíveis. Então, não acho que eles estejam mais tímidos nesse sentido, né, eles estão, como muita gente, aproveitando a oportunidade, aprendendo com a oportunidade, né, de que maneira a gente consegue alcançar o coração, de que maneira a gente consegue manter um mínimo de vínculo e de comunhão nesse tempo de isolamento. E, assim, tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto, partindo aí dos nossos jovens nesse sentido. Beleza. Uma pergunta que veio aqui para nós, do Vinícius Ferreira, endereçada para o reverendo Carlos Eduardo. Se o senhor acredita que essa pandemia vai mudar o comportamento das pessoas? Eu vou emendar até isso junto com a pergunta que nós tínhamos preparado, porque ela é parecida. Se o reverendo Carlos Eduardo tem algum receio dessa volta, né? Nossa igreja, ou as igrejas, acostumarem com esse aspecto de online, né? Esse aspecto de não presencial, e de repente aí as nossas igrejas estarem mais esvaziadas, ou algo semelhante. Então, talvez a pergunta do Vinícius, né, tá no sentido de se pode mudar o comportamento, até mesmo com relação à proximidade das pessoas, ele diz aqui, né, proximidade das pessoas, e eu emendo com a nossa pergunta, com aquilo que a gente tinha formulado anteriormente, se há algum receio do reverendo Carlos Eduardo em relação à volta, né? Como que as pessoas vão voltar? Será que vão gostar mais do virtual do que o presencial? Eu acho que um receio sempre há. Existem pessoas que talvez a sua relação social seja muito limitada. Então, de repente, fala assim, ficar em casa é mais cômodo, e eu vou continuar orando, eu vou continuar ouvindo o culto, mas eu não quero me envolver com as pessoas. E isso, antes da quarentena, a gente já via gente fazendo assim. Então, não é porque a quarentena chegou que nós vemos esse caso acontecer. Eu penso que os hábitos, os costumes já foram modificados. A gente tem bastante coisa nova. Mas eu creio que a maior parte das pessoas que vão à igreja são pessoas que amam estar na igreja, não pelo espaço físico do templo, mas nós somos seres sociais, fomos criados por Deus como nessa condição de sermos seres sociais. A primeira informação que nós encontramos lá em Gênesis diz assim, Deus falando para Adão, não é bom que o homem esteja só. Então não era a primeira preocupação, não era com relação à procriação, formação de família, é a solidão do homem. O homem é um ser para ser visto em sociedade, em grupo. É claro que Deus promove ali a situação de colocar a mulher para que então a raça humana pudesse se desenvolver. Mas a primeira afirmativa é com relação à solidão. Então, nós gostamos de estar no meio das pessoas. Eu imagino que vários dos que nos ouvem aqui, dos que nos veem, às vezes vão para o shopping só para ver gente.
né? Não é para comprar alguma coisa. Entra na loja, mexe, sai de lá e volta do shopping, né, sem ter gasto um real. Bom, gastou o estacionamento. Mas é porque a gente quer ver as pessoas. E a igreja é um lugar para que as pessoas tenham esse tipo de participação, de envolvimento. De repente a gente tem que fazer um outro tipo de oração quando tudo voltar, né? Então, se alguém ficar em casa por preguiça, que Deus queime o celular, né? Quebre o computador, para que, assim, se o motivo de não ir na igreja é porque tem um culto sendo transmitido, né? Mas a Bíblia fala da igreja que vivia em comunhão, estavam juntos, um com o outro, participavam das lutas, das alegrias, dividiam os momentos, partilhavam do pão nas casas, ou seja, eram pessoas participativas, um com o outro, um na vida do outro, no melhor sentido, porque quando a gente fala assim, está envolvido com a vida do outro, sempre imagina no sentido negativo. Não, a preocupação positiva, de apoio, de ajuda, a necessidade que a gente tem do abraço, do cumprimento, que quando você encontra, é meio que automático, e alguém fala, opa, não podemos mais hoje, né? Mas querer encontrar com pessoas para que isso aconteça. Os costumes vão ser modificados, mas tomara a Deus que isso melhore e nos afine muito mais em termos de amizade, comunhão, de envolvimento um com o outro. Muito bem. Tem uma pergunta do Márcio Negreiros, ele faz referência a um comentário que o Edson disse sobre até as diferenças de opiniões e os conflitos de opiniões dentro do próprio governo em relação às ações que estão sendo executadas, né? Então a pergunta está direcionada para o Carlos Eduardo, para o reverendo Carlos Eduardo. Então, assim, que você falasse um pouquinho sobre essa questão dentro do governo e que dificulta o entendimento da população. Aí eu vou aqui extrapolar um pouquinho, né? Talvez assim, a questão do governo em si fica difícil nós talvez analisarmos, mas eu vou extrapolar em relação talvez até a nossa própria comunidade. De repente nós orientarmos de uma maneira, nós que somos de igreja local, depois o presbitério, vamos pensar assim, o presbitério talvez fazer uma outra orientação, ou até mesmo o Supremo Concílio, né, da IPB fazer alguma orientação, ou outras igrejas irmãs terem uma orientação, e eu acho que tudo vai um pouquinho na pergunta do Márcio aqui, nessa questão assim, da flexibilizar, né, o isolamento, ou realmente acentuar o isolamento. Essa é a discussão lá na esfera governamental, e talvez possa descer, passando mais algumas semanas, possa descer até na nossa comunidade e nos concílios aí que dizem respeito à nossa igreja, né, ou às igrejas em si. Então, reverendo Carlos Eduardo, tem algum pensamento sobre isso? Bom, não apenas com relação a isso, mas em qualquer assunto que envolve a nossa vida, qualquer extremo é perigoso. Qualquer ponta da balança, ela é perigosa. Se você sentar numa ponta da balança, o outro lado vai subir por completo, e o inverso também acontece. E também, por isso eu falo assim, o ponto de equilíbrio, não dá para a gente essa ideia do radicalismo, nem para um lado e nem para o outro. Enquanto que uns, do ponto de vista do governo, pensam num radicalismo à direita, os outros vão pensar no radicalismo à esquerda. E nenhum dos dois contribui nessa situação do radicalismo acontecendo. A gente vê isso até mesmo nos meios religiosos. Um radicalismo gera o fanatismo que até, por causa do nome de Deus, acaba matando. O outro radicalismo é um que vai dizer que Deus não existe, então vai para o outro extremo da gangorra. Eu falo assim, o equilíbrio sempre é melhor. Se a gente não sabe para qual lado a gente está pendendo, fique num lado do equilíbrio. Assim, eu não vou radicalizar nem para um lado nem para o outro. Isso não é muro, não. Isso é uma posição bastante consciente, porque o radicalismo não vai trazer solução e, pelo contrário, vai criar um clima muito mais belicoso do que um clima apaziguador. Isso a gente vê na igreja local, a gente vê na esfera nacional, fala assim, quando uma pessoa toma posições radicais, é porque ela está querendo pender para um extremo que às vezes se torna perigoso e acaba ficando isolado naquela
posição dela só. A gente tem ouvido todas as informações, aplica na igreja aquilo que é razoável, fala assim, nós não temos feito as nossas reuniões, mas também não vamos partir para aquele ponto de vista, ninguém mais sai de casa e absolutamente a reclusão é forçada, porque se há necessidades pontuais, se há coisa necessária para ser feita, os pastores estão indo todas as manhãs à igreja para atender. E por que? Alguns perguntam, mas por que vai lá se é um período de reclusão? Assim, porque pode ser que alguém esteja passando por um momento de aflição, precisando de alguém que ore, precisando de alguém que traga uma palavra de consolo, e onde é que eu vou buscar isso? Lá na igreja pode ter um pastor que ore por mim. Então, se fosse do ponto de vista radical, tanto um lado quanto o outro, não haveria esse espaço para atendimento, para acolhimento das pessoas. Então, eu acho que caminhando por aí, a gente caminha bem. Ok. E o atendimento está sendo lá na sala pastoral, você sentado lá na pontinha da sua cadeira e a pessoa sentada na outra ponta da mesa, naquela mesa grande do conselho. É isso, né? Um abraço, um aperto de mão, e na saída a pessoa ainda pode usar o álcool gel da igreja. Sim, tá certo. Agora uma pergunta para o Edson, o nosso comunicador, o nosso jornalista, um cara que estudou desde a faculdade que ele fez, todos os aspectos aí da comunicação, e confesso que eu também estudei um pouquinho, porque a computação chegou um momento que virou comunicação. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui envolve computação, né? Porque envolve máquinas, envolve... mas perdeu sentido a computação, e hoje ela é comunicação, olha só, né? Mas, então a gente tem que saber ver um pouquinho também sobre comunicação. Mas o Edson, que é o nosso expert, eu gostaria que ele respondesse para nós como que ele vê a responsabilidade deste momento em agregar o nosso povo. Eu sei que aqui tem 2 pastores, eles fazem isso, mas sobre o aspecto das ferramentas de comunicação, né, como que o Edson vê essa responsabilidade para que não nos dispersemos, né, ou até num aspecto assim de esfriarmos, né? Imagine só esfriarmos. Imagine só se há 4 semanas sem ir à igreja, nós não tivéssemos nenhuma dessas ferramentas, como que nós estaríamos fazendo? O que estaríamos mandando uma cartinha pelo correio? Então, essas ferramentas, essas bênçãos, eu considero assim, de tecnologia, como que o Edson vê, como que nós temos que atuar para que realmente a gente não esfrie, né? O momento, eu acredito que é de convocação, né? De convocar todo mundo que saiba minimamente mexer num computador, para que somem-se esses esforços no sentido de alcançar as pessoas. Porque está todo mundo muito dentro de casa, eu repito, sem nada. Eu vou dar um dado para vocês. A Rede Globo de televisão reexibiu domingo agora a final do mundo de 2002 entre Brasil e Alemanha. As pessoas estão sem fazer nada dentro de casa e foi a maior audiência da Rede Globo nos últimos tempos. Sabem mais? As pessoas soltaram fogos na hora que o Ronaldo fez os 2 gols contra a Alemanha. Todo mundo já eu estava aqui com a Karen. Ela falou, quero ver os gols. A gente vai na internet, fala, um gol foi aos 69, o outro aos 75. Então a gente só vinha na hora do gol. Mas as pessoas soltavam fogos. Tem muita gente sem fazer nada dentro de casa. Então eu quero convocar todo mundo que tem um conhecimento mínimo que se esforce no sentido de divulgar a palavra. Liga para alguém, manda um WhatsApp, manda um recado, manda um emoji, manda um versículo. Alcance alguém, diz que essa pessoa é importante para você, diz que Jesus ama essa pessoa, porque nós precisamos desse contato, para que não haja realmente esse esfriamento. Né? Eu só quero aproveitar para mandar um abraço aí para o Márcio também, porque eu conheci o Márcio na 3M. 3M, para quem não sabe, ela é uma multinacional norte-americana do estado de Minnesota, manufatureira e mercantil, por isso os 3M. E eu trabalhei lá 9 anos e 10 meses. Eu conheci o Márcio, muita gente lá,
E a 3M hoje, a produção de máscaras cirúrgicas dela, hoje é exclusiva para o Ministério da Saúde. Então, uma empresa aqui da nossa região metropolitana, trabalhando exclusivamente no Ministério da Saúde. Resumindo, é importante, nós temos, repito, cada um que tenha um conhecimento mínimo que seja, tem que se esforçar, tem que somar esforços, tem que criar um grupo, tem que mandar um recado, tem que recitar um versículo, tem que mandar uma carinha feliz, tem que falar eu te amo, porque as pessoas estão necessitadas desse contato. É muito importante que os pastores façam isso, e nós, como lideranças da igreja, façamos isso, porque as pessoas estão em casa, como eu digo, sem fazer nada, soltando fogos num jogo que foi resultado de 2002. Muito bom. Só um esclarecimento, você que está ouvindo, talvez a comunicação, a imagem e o áudio do Edson não ficaram perfeitos, porque ele disse que a internet dele aí parou, né, Edson? É isso, né? Isso. Então ele está usando via celular, mas deu para ouvir perfeitamente o que você falou, com certeza. A internet aqui estava mais parada que zóio de boneca. Mas tem algumas bonecas que mexem o olho, hein? Cuidado. Mas muito bom essa questão. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu acho que nós não temos. Nós estamos aqui ao vivo no nosso Facebook da Igreja Presbiteriana de Campinas há 47 minutos. Então nós já extrapolamos um pouco naquele tempo que nós pensávamos em fazer nesse primeiro momento, nesse primeiro teste. Isso aqui foi mais um teste mesmo para conversar com vocês. Ficamos contentes que entraram aí mais de 20 pessoas, ouviram, perguntaram, e a ideia toda é que nós tenhamos esse tipo de programa, esse tipo de conversa toda semana. Aquilo que nós estamos seguindo a recomendação do Edson, do comunicólogo Edson, né? Do comunicador Edson, do jornalista Edson. Nós estamos preenchendo o tempo. Nós estamos concorrendo com a novela da Globo, que está passando, ou com o Jornal Nacional, ou com as notícias nos outros canais. Nós estamos concorrendo. Com a live de sertanejo também. Programa sertanejo, live de sertanejo. Nós estamos concorrendo. Mas nós gostaríamos de estar conversando, de estar batendo esse papo aqui e poder responder algumas perguntas, poder também estar presente, você nos vê, você vê os seus pastores. Então, esse é o nosso objetivo. E para isso, eu só gostaria de, enquanto o pessoal faz suas considerações finais aqui, né, bem breve, todos os três participantes aí, eu vou buscar aqui uma informação que eu gostaria de deixar para você para a próxima semana, tá ok? Vamos lá? Pode começar aí quem quiser falando, faça suas considerações finais sobre esse tema. E o tema é a nossa igreja virtual. Nós estamos com uma igreja virtual, não há dúvida disso. Tem gente falando que não pode chamar de virtual, tem que chamar de... Mas, enfim, nós estamos virtualmente, porque nós não estamos presencialmente, nós não estamos tocando as pessoas, nós estamos nos comunicando aqui. Talvez seja assim bem próximo do real, né, da gente ver as pessoas, as câmeras estão ficando cada vez mais sofisticadas, o áudio está ficando cada vez mais sofisticado, né, daqui a pouco nós vamos estar vendo em 3D, né, nós estamos fazendo uma videoconferência em 3D, igual ouvimos no cinema, mas não é a mesma coisa. Então, estamos virtualmente falando. Então, esse é o tema de hoje. A gente teceu algumas considerações sobre isso. Então, uma breve fala de cada um para a gente encerrar. Eu vou começar, então, dizendo que eu estou muito feliz com o trabalho que a nossa igreja tem feito, com os profissionais de comunicação que nós temos na nossa igreja. Os cultos que temos transmitido têm uma qualidade muito boa. Não estou nem discutindo a questão da mensagem. Né? A mensagem do culto do domingo agora, do reverendo Alexandre, foi a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Né?
que se encontraram com Jesus e nem sabiam que estavam falando com Jesus. Esse foi o tema central da mensagem. Mas nós estamos fazendo um bom trabalho, e eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos, dos músicos que estão se dedicando, dos pastores que estão pregando, da pesquisa que é feita, porque realmente nós precisamos alcançar as pessoas. Nesse momento de isolamento, o nosso coração precisa estar aquecido, e com o nosso coração aquecido, aquecer o coração dos nossos irmãos que estão no isolamento. É isso. Ok. Bom, agradeço a Deus aí pela oportunidade, né, da tecnologia, a gente usando o recurso que Ele tem nos dado para que corações sejam alcançados, isso é muito precioso, né? Fica o recado para que você aproveite essa oportunidade, né, esse tempo de quarentena, de reclusão, para ouvir Deus de uma maneira muito particular, perceber Deus e aprender dele, e estar conosco, né, nos encontros, participar dos nossos cultos, das aulas de escola dominical. Nada substitui o presencial, eu tenho certeza disso. Mas se esse é o recurso que nós temos, nesse momento, até para uma questão de preservação da nossa saúde, vamos aproveitar bem o recurso, aproveitar bem as oportunidades, né, e dessa maneira continuarmos crescendo espiritualmente, aprendendo mais da palavra de Deus e aproveitarmos esse tempo para reavaliação dos nossos princípios, dos nossos valores, e como ouvi de um pastor amigo, essa é uma quarentena de quebrantamento, que de fato Deus toque o coração de cada um e que a gente continue aprendendo ainda mais, buscando ainda mais, usando os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição. Como eu costumo falar para os jovens, e encerro a minha fala com esse pensamento, a internet pode ser bênção ou maldição na sua vida. Basta saber usar, com certeza vai te abençoar, e nesse momento é isso que a gente tem experimentado. Deus abençoe a todos. Eu queria deixar boa nova bíblica. E quando a gente olha para a história da igreja em Jerusalém, logo depois do momento em que Jesus é levado aos céus, a igreja começa a se reunir ali, aquela pregação de Pedro, a conversão de tantas pessoas, não demorou muito para que houvesse perseguição. E eu imagino que naqueles dias eles preferiam não se identificar, talvez ficassem até isolados em suas casas, para evitar que, no contato com outro cristão, fossem descobertos e aí presos e maltratados. Mas há um texto, há um versículo em Atos que fala assim, que era o coração e a alma da multidão dos que criam. E eles então partilhavam das coisas, dividiam aquilo que eles tinham uns com os outros, mas essa expressão sempre me chama a atenção, era o coração e a alma. Essa é a boa nova que eu quero deixar, né? De pensar que mesmo distantes fisicamente, nós estamos juntos, porque há um só coração e uma só alma. Que Deus nos ajude. Amém. E há muitas falas aqui nos comentários, o Márcio pedindo para ser bem breve, ele sabe que eu não consigo, mas eu gostaria de deixar o seguinte para você. Esse primeiro teste que nós fizemos aqui, essa primeira conversa, ela surgiu já há algumas semanas que a gente está preparando isso, para que isso aconteça, e eu gostaria então, e não avisamos ninguém, né? Nós até propositalmente, a gente falou assim, vamos colocar ao vivo no Facebook e vamos ver quantas pessoas estão naquele momento e quantas pessoas vão ver. Foram várias pessoas aqui que eu consigo identificar, falando algumas questões, algumas coisas, até o pastor Adiel Ferreira, lá de Goiás, ele até fez um comentário que há muita unção aqui na conversa e lá na Globo não tem, né, quando eu disse sobre a concorrência que nós estamos tendo,
Mas eu gostaria de deixar para você o seguinte: na próxima terça-feira nós vamos fazer de novo, às 20 horas. Então agora está avisado. E talvez façamos até um bannerzinho para que os membros da nossa igreja e quantos convidados possam assistir o bate-papo. E nós temos algumas coisas programadas, não sabemos se nesta ordem, mas a gente vai falar sobre ansiedade saudável e ansiedade prejudicial. Nós vamos falar sobre alimentação, nós vamos falar como utilizar o tempo em casa. Já falamos algumas coisinhas aqui hoje, mas no espaço limitado, o que fazer? Vamos falar da vida financeira diante dessa crise toda, que está sendo anunciada e a gente já está vendo alguns reflexos. Então, são alguns temas que a gente vai falar nas próximas semanas. Vamos convidar pessoas, amigos, irmãos, que sabem falar sobre o assunto, que vão expressar sua opinião sobre o assunto. Vamos sempre ter um pastor, ou os dois pastores aqui, para ter essa atuação também da nossa igreja. Então, assista, utilize esse tempo para esse bate-papo aqui, para você fazer as suas perguntas, seus comentários, pode até enviar antes para nós, depois do tema divulgado, depois da pessoa indicada também, tá bom? Eu agradeço a Deus por esse momento também, agradeço a Deus pelos recursos que nós temos, e nós vamos terminar com uma oração. Eu creio que você está orando mais também. Eu estou orando muito mais do que eu orava, né, na minha vida aqui em casa. Então, vamos terminar com uma oração. Vou pedir para que o reverendo Carlos Eduardo faça essa oração, e assim nós terminamos aqui, encerramos esse nosso bate-papo, esse vídeo ao vivo aí que foi pelo Facebook. Senhor Deus, nós agradecemos muito pelo tempo que o Senhor nos concede, e nesse tempo de isolamento em que as nossas atividades estão sendo muito mais restritas, passamos a usar muito melhor para uma relação saudável com o Senhor. E temos os nossos irmãos partilhando conosco dessa amizade, nas conversas, e pedimos a Tua graça sobre cada um, especialmente sobre aqueles que nos ouvem nessa noite, nos assistem aqui, que a bondade do Senhor seja sobre cada lar, abençoando a cada integrante da família, protegendo da contaminação deste vírus, dando saúde a cada um deles, e assim também a todos os demais irmãos nossos que nos ouvem, que partilham da nossa fé. Nós temos orado sempre por irmãos nossos que trabalham na área de saúde, que estão numa linha de frente do enfrentamento dessa pandemia. Suplicamos a Tua graça de fortalecimento sobre cada um deles também. Leva-nos em paz, ó Deus, nos caminhos que o Senhor nos abre à frente, e que esse tempo seja também para testemunhar da nossa confiança e dependência nas Tuas mãos. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então o nosso tchau para você. Vamos encerrar o vídeo aqui com simplesmente um clique num botão vermelho que está aqui na minha tela, tá bom? Um abraço, até semana que vem.